Você já passou para outro evangelho? Olá, pessoal. É sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Porque, infelizmente, hoje dá para ver claramente que muitas pessoas por aí nas denominações já passaram para outro evangelho. Inclusive pastores, bispos e apóstolos. Essa é uma realidade que representa um perigo espiritual gravíssimo para a igreja, para aqueles que estão dentro desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Coisa que, aliás, não é algo certo e conveniente para alguém entrar dentro deles. Isso nós podemos ver claramente quando lemos as Escrituras que falam a respeito disso. Então, muitas pessoas hoje já passaram para outro evangelho. Um evangelho diferente, um evangelho que foi muito além do que o Senhor Jesus pregou. O evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou hoje está muito distante do evangelho que, infelizmente, está sendo pregado dentro das denominações. Essa é a realidade, que, infelizmente, muitos estão tolerando de boa mente, participando, consentindo, dizendo amém, dizendo glória a Deus. Então, as pessoas são cúmplices desse outro evangelho para o qual passaram a aceitar, a abraçar, a viver. E eles agem assim, as pessoas agem assim, numa boa, estão tranquilos, estão aceitando, como se fosse algo comum e normal. Não, não é comum e normal. O normal e comum tem que ser o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Esse sim é o evangelho genuíno, puro e simples, que devia ser o evangelho que nós deveríamos pregar dia após dia, sem cessar. Mas a realidade mostra que quando alguém passa para um outro evangelho, é a esse evangelho que as pessoas dão valor, dão importância. Porque é um evangelho que, infelizmente, muitas pessoas se acomodaram com esse evangelho, se conformaram com esse outro evangelho para o qual passaram. É isso que está destruindo a igreja de dentro para fora. E onde é que isso acontece mais? Dentro dos templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, que hoje são milhares no Brasil. Se for contar quantas denominações existem no mundo de forma geral, vai passar de 1 milhão. Então, dá para se ver isso. Isso é um erro, pessoal. É hora de acordar, é hora de abrir os olhos para enxergar esse erro em que a igreja caiu. E se a igreja caiu nesse erro, ela não pode continuar nesse erro. Pelo contrário, ela tem que retornar à sensatez e se purificar desse erro agora. Ainda há tempo. Porque o Senhor Jesus, ele não aceita esse tipo de coisa. Nem da sua parte, nem da minha parte, nem da parte de ninguém. Então, é preciso voltar novamente. É preciso parar de tolerar de boa mente esse outro evangelho. Então, agora a igreja tem que fazer isso. Por quê? Eu vou ler um texto aqui onde isso aconteceu na igreja que estava na cidade da Galácia. Aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas está escrito assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a igreja que estava na cidade da Galácia estava cometendo esse erro. Erro que acontece hoje no século XXI. Em muitas denominações,
as pessoas passaram para outro evangelho. É a realidade, pura e simples. E as pessoas ainda não acordaram para isso, não perceberam, não caíram em si, não caíram na real. Não caíram na real mesmo. E se não houver, se ninguém cair na real, elas vão continuar aprovando, digamos assim, esse outro evangelho para o qual elas passaram. Evangelho que está levando a igreja a se desviar da verdade, a anular a graça, a desfazer o escândalo da cruz, a se apegar ao dinheiro ou ao amor do dinheiro. É um evangelho que leva as pessoas a se preocuparem com coisas terrenas. É um evangelho que leva as pessoas a amar ao mundo e as coisas que nele estão. É um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que cauteriza a mente da pessoa, destrói a vida da pessoa. Esse outro evangelho para o qual as pessoas passaram é um fermento na vida delas. Essa é a realidade. Isso é perigoso demais. E as pessoas, infelizmente, não acordaram para isso ainda. Então, agora é hora de acordar. Agora é hora de ver o erro. E quando alguém vê algo errado, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar uma atitude prudente de sair fora, escapar, fugir, correr mesmo. Correr para o evangelho que um dia o Senhor Jesus pregou. Esse é o evangelho que deve permanecer na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Essa é a realidade, pessoal. Não há como brincar com isso. Isso não é algo que se deva brincar, que se deva tolerar de boa mente. Você não pode tolerar de boa mente esse outro evangelho que muitos hoje estão pregando por aí. Principalmente pastores, bispos e apóstolos. Eles passaram para outro evangelho e querem que os membros de suas denominações passem para outro evangelho também. Assim eles afastam as pessoas daquilo que elas nunca deveriam ser afastadas, que é o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho para o qual você é ministro, você é ministro do evangelho. Você é ministro do evangelho de Cristo Jesus. Não seja ministro de outro evangelho. Evangelho pervertido. Não faça isso. Porque quem faz isso deliberadamente está cometendo um erro gravíssimo contra si mesmo, contra a igreja. Então, agora é hora da igreja acordar para essa questão. Quando alguém acorda, ele percebe a realidade. E a realidade que nós podemos ver com esse outro evangelho para o qual muitas pessoas passaram é algo que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. É isso que nós devemos entender. Então, não deixe a sua mente, a sua consciência ser cauterizada por esse outro evangelho para o qual muitas pessoas passaram. Assim como estava acontecendo na igreja que estava na cidade da Galácia. Não pode acontecer na sua vida nem na minha vida. Porque nós é que somos a igreja, nós é que somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser contaminado por um outro evangelho para o qual passou. Não. É hora de se descontaminar desse outro evangelho. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo, sim. Pela longanimidade do Senhor Jesus, temos tempo para fazer isso. Ele está dando esse tempo. Agora, quem aproveitar esse tempo, com certeza vai ter a oportunidade de voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Mas aqueles que teimarem, insistirem nesse erro de estarem sendo envolvidos e enredados pelo outro evangelho para o qual passaram, se continuarem nesse caminho, não vão chegar no final aprovados, em tempo algum.
Então, dá para se entender isso. E se você ler aqui a Epístola de Paulo aos Gálatas, você vai ver essa questão. Ele diz aqui no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Quem são aqueles que hoje te perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo? Quem? São aqueles que passaram para outro Evangelho. São aqueles que pregam um Evangelho diferente. E você aceita numa boa. Você tolera de boamente isso. Infelizmente, muitos estão nessa condição estão nessa condição de aceitar esse tipo de coisa. Que é uma porcaria. Esse outro evangelho é uma porcaria, uma sujeira. É uma imundícia da qual não podemos participar. Nós temos a capacidade de discernir esse outro evangelho. E ao discernirmos esse outro evangelho, vamos ver que ele não presta. Ele não edifica a igreja. Ele não deixa a igreja saudável. Pelo contrário, ele deixa a igreja doente, fraca. Deixa a igreja morta. Essa é a realidade. Deixa a igreja morna. Deixa a igreja ensoberbecida, cheia de si, cheia de riquezas mundanas, terrenas, cheia de falsos profetas, cheios de coisas que não são próprias para a igreja do Senhor Jesus. Então, isso é a realidade, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Por que essas pessoas querem perverter o Evangelho de Cristo? Será que o Evangelho de Cristo é tão ruim assim? É tão mau, é tão nocivo que as pessoas querem perverter esse Evangelho para passar para um outro Evangelho que vai ser pior, mas para eles é algo certo, digamos assim, porque na cegueira de entendimento eles entendem assim, que o Evangelho de Cristo não presta, não traz lucro financeiro, não enriquece, não traz prosperidade financeira em tempo algum para ninguém. O Evangelho de Cristo propõe renúncia, abnegação, desprendimento. O Evangelho de Cristo traz traz para a pessoa a não o querer ficar rico, procurar riquezas. Mas esse outro evangelho proporciona isso para as pessoas. E aí as pessoas, é claro, se apegam a esse outro evangelho pelo qual, através dele, querem adquirir riquezas. Porque o evangelho de Cristo não leva ninguém a ficar rico. Não é... O Evangelho de Cristo não traz esse interesse da pessoa querer ficar rica. Então, são esses motivos que levam as pessoas a perverterem o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas aceitam a perversão do Evangelho de Cristo e passam para outro Evangelho, que é muito mais rentável financeiramente falando. Essa é a realidade. Então, é bem claro aqui, ó. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Até quando você vai aguentar essa perturbação? Até quando você vai aguentar essas pessoas que pervertem o Evangelho de Cristo? Você vai aguentar isso até quando? Até quando? Aí ele diz aqui, ó. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, para você ter uma ideia do quão grave é outro evangelho, ele diz aqui, seja anátema, seja maldito. Mesmo que Paulo
ou aqueles que estavam com ele, mesmo que fosse um anjo vindo do céu, pregando evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O evangelho que Paulo pregou ali na cidade da Galácia era o evangelho de Cristo, genuíno, puro e simples. Mas eles passaram para outro evangelho, porque entre eles ali existiam pessoas que queriam e conseguiram perverter o evangelho de Cristo. Hoje acontece a mesma coisa. E aí está a grande questão. Será que muitas pessoas hoje vão continuar tolerando de boamente isso? Ou vão repudiar esse tipo de coisa? Ou não vão aceitar, ou vão fugir e escapar disso aí? A hora de decidir isso é agora. Qual lado você vai querer ficar? Você vai querer ficar do lado do evangelho de Cristo ou do evangelho pervertido, que é um outro evangelho para o qual muitos hoje já passaram? A decisão é sua. A decisão pessoal disso é sua. A responsabilidade é sua. E minha também. É individual essa questão. Mas ela tem que ser decidida. Porque não dá para ficarmos em cima do muro. Não dá para ficarmos com esses dois evangelhos juntos. Não. Ou você fica com o evangelho de Cristo, ou você fica com esse outro evangelho pervertido. Faça a sua escolha definitiva agora. Aí ele diz aqui, ó. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, o evangelho que os irmãos da igreja da Galácia receberam era o evangelho de Cristo. Era esse o evangelho que Paulo pregava. Qual evangelho você recebeu hoje? É hora de prestar atenção nisso. É hora de entender isso. Porque se você chegar à conclusão que o evangelho que foi pregado para você é um outro evangelho, é um evangelho pervertido, então você tem que sair disso, escapar disso aí agora. E, com certeza, é um evangelho pervertido, é um outro evangelho. Infelizmente, é isso o que acontece dentro de muitas denominações por aí. Então, você está correndo esse perigo. Porque esse evangelho é anátema. Ele diz aqui, ó. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, ele fala bem claro que para esse evangelho é anátema que você tem que dizer. É maldito. Algo, ou melhor, o evangelho maldito não serve para a sua vida. Mas o evangelho que você tem que receber e pregar ele e permanecer na verdade desse evangelho é o evangelho de Cristo. Esse sim é o único evangelho que deve existir em sua vida e na minha também. Então, o que foi falado aqui é para aprendizagem. É uma lição, é algo para nos corrigirmos. Então, agora cabe a cada um fazer isso. Você tem capacidade de discernir e use essa capacidade para discernir qual é o evangelho que você deve viver, embora já esteja muito bem claro que é o evangelho de Cristo. Porque não há outro evangelho além desse. Não há outro. Esse é o único evangelho que é aprovado pelo Pai, pelo nosso Deus. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Então, é nesse evangelho que nós devemos viver. As nossas vidas têm que pregar esse evangelho. Unicamente esse evangelho para sempre, todos os dias. Então, essa é a mensagem de hoje, pessoal. E eu espero que você tenha entendido isso. Porque é de fácil compreensão o que foi falado aqui. E entender isso é uma questão séria e importante
para que as nossas vidas possam viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem de hoje e eu espero que você entenda isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.